Por que engordamos quando comemos muito carboidrato? Fala galera! Primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas, principalmente porque estamos começando ainda. Número 2, indique este ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram, @profbaeta. Eu vou selecionar as dúvidas para responder sempre com as buscas nas melhores referências científicas disponíveis sobre aquela dúvida. Vamos lá diretamente atacar essa questão central do episódio de hoje. Quando tu come aquela porção marota lá de carboidrato, tá? Vai ser tudo digerido e absorvido e ele cai no sangue, assim, entre aspas, né? Até aqui nenhuma novidade, todo mundo tem uma noção mais ou menos sobre isso, tá? Só que nessa brincadeira, o teu intestino já entrega numa lapada só essa glicose para o fígado pela veia porta. Vamos supor que 90 gramas de glicose sejam absorvidas, tá? Dos 90 gramas que forem ingeridos, uns 45 mais ou menos, 45%, né, vão virar glicogênio, que é aquele nosso estoque de glicose. Cerca de 50% vai ser oxidado, ou seja, vão ser queimados, né, entre aspas, e apenas 5% no máximo vão virar gordura de fato, pela metabolização direta no fígado e no tecido adiposo, que vai ser a chamada lipogênese. E os nossos estoques de carboidrato, eles variam muito mais em questão de horas ou dias do que os estoques de proteína e gordura. Então, isso aqui tem que ficar gravado na tua cabeça. Porque assim como acontece com as proteínas, os estoques de glicogênio são rigidamente controlados. O aumento na ingestão dietética de carboidrato vai estimular o armazenamento de glicogênio, vai aumentar a oxidação da glicose e vai suprimir a oxidação das gorduras. Então, grava aí. O excesso de carboidrato que não é convertido em glicogênio, ele é oxidado e não transformado em gordura, justamente para manter o balanço equilibrado. E antes de você olhar de cara feia para o teu celular ou para o rádio do teu carro e me julgar pensando que eu falei bobagem, ouve até o final para entender, tá? Então, voltando na linha de raciocínio, um aumento crônico na tua ingestão de carboidrato não vai causar diretamente, olha a palavra-chave, diretamente, o ganho de peso, porque os estoques são limitados e a conversão em gordura vai acontecer de uma forma muito baixa, muito leve nos seres humanos, tá? E vai ter um aumento na oxidação para compensar o aumento da ingestão. Ou seja, quanto mais carboidrato você comer, mais você vai oxidar. De novo, o carboidrato, a glicose, vamos dizer ali, né, não tem função fisiológica de repor reserva de gordura. Ou seja, a maior parte dele não vai virar gordura diretamente. Só que aí você se pergunta, mas Baeta, quem come muito carboidrato geralmente engorda e vai ter mais gordura, não? Sim, mas não por causa exclusivamente, né, de você comer muito carboidrato, e sim por conta das muitas calorias ingeridas dessa forma. Ou seja, o que vai engordar você é o excesso de calorias ingerida de forma crônica, que vai promover um superávit calórico, que vai levar a algumas mudanças hormonais e de substratos que vai resultar na síntese, na mobilização e na esterificação da gordura nos adipócitos. Os adipócitos, para quem não lembra ou para quem não sabe, né, eles são sensores do equilíbrio energético. Não são sensores da quantidade de glicose, tá? Que tem muita gente que acredita que é isso. Porque se fosse dessa forma, tá? Um diabético que não tem a diabetes controlada aumentaria de peso para sempre. Ficaria, gordo forever. E aumentar sem parar, por conta da glicemia alta. Só que se você seguir esse raciocínio, os adipócitos desse diabético ele deveria captar e sintetizar a gordura sem parar por conta disso. Só que não é isso que acontece, tá? E já que eu mencionei os diabéticos, quem tem diabetes tipo 2 tem sim uma maior dificuldade em perder peso, só que não é por conta da glicose alta por si só.
e sim por conta da resistência à insulina e de outras alterações metabólicas, como, por exemplo, alterações na sensibilidade à leptina, e guarda esse nome porque a gente vai falar da leptina daqui a pouco, alterações na microbiota, na inflamação hipotalâmica, vai ter uma maior sinalização de fome, uma menor oxidação da gordura e por aí vai. Então, o que acontece quando você come muito carboidrato está mais para uma menor oxidação da gordura do que um aumento da síntese da gordura diretamente. Só que, peraí, para tudo com calma, respira e ouve com cuidado. Eu não estou dizendo aqui que é para entupir o rabo de carboidrato, beleza? Carboidrato pode te engordar, sim, se você comer igual um porco. Só que isso vai acontecer caso você coma muita proteína e muita gordura também, tá? Então, se você entrar em um superávit calórico, que lembrando, é quando você ingere mais do que você gasta no dia a dia, o adipócito, aquela célula lá do tecido adiposo, ele vai te olhar com sangue nos olhos para armazenar gordura como se não tivesse amanhã. Então, vamos lá. Come seu carboidrato com moderação, não precisa tirar e não precisa se banhar em Nutella, não precisa pular numa piscina de queijo, de pizza, porque o carboidrato não engorda. Quem engorda é você. E vamos dar um exemplo aqui só para mostrar como que as pessoas têm uma dissonância cognitiva muito bizarra em relação a isso. Quando você come um pãozinho francês ali de uns 50 gramas, tá? Cerca de 80% deles são carboidrato. Tá? E vai ter ali em volta de 100 a 150 calorias e tal. Só que aí você taca manteiga nele. E digamos que a quantidade equivalente a uma colher de sopa rasa, né? Isso passa a ter uns 50% de carboidrato e 45% de lipídio. Lembra que a gente começou com 80% de carboidrato. Tá? Só que aí você olha para esse pãozinho com manteiga e pensa, cara, tá precisando de uma proteína, né? E aí você joga uma fatia de presunto e uma de queijo, que é a coisa que muita gente faz aí regularmente, tá? No café da manhã. Sabe qual que é o resultado disso? Aquele teu lanchinho singelo, tá? Que ele estava razoavelmente baixo em caloria, agora vai ter 300 calorias, míseros 12% de proteína, 48% de lipídio e 40% de carboidrato. E as pessoas juram que estão restringindo o carboidrato. Só que acabou ficando com mais lipídio do que carboidrato nessa brincadeira. Onde eu quero chegar, tá? É que as coisas que as pessoas param de comer quando, por exemplo, inventam de fazer aquela dieta low carb, normalmente vem carregada de gordura. Tipo pão de queijo, batata frita, pizza, aqueles biscoitos recheados de mercado. Então não é o carboidrato que tem nessas coisas que está fazendo mal. Você parou de comer essas coisas e emagreceu, não é porque você cortou o carboidrato, é porque todas essas coisas vinham carregadas de gordura. Você já reparou, já observou com calma assim, que aquela galera que come mais fruta, mais batata cozida, mais cereais integrais, aveia, feijão, leguminosa, nunca fica culpando o carboidrato pelos males da vida? Então o lance é esse, velho. A maioria das vezes a galera não faz ideia da quantidade de gordura e de caloria que tem em cada alimento natural versus a quantidade de gordura e caloria que tem nos alimentos hiperpalatáveis. E o problema é que a parte dos alimentos que muita gente prefere olhar é o carboidrato. Então acabam colocando ele como vilão. Só que no fundo mesmo, era só o excesso de calorias e de gordura mesmo. Só que aí, talvez por má instrução ou por falta de conhecimento, o povo fica com medo dos carboidratos. E acaba acontecendo o seguinte, você passa por um processo que primeiro você restringe o carboidrato, depois você gasta suas reservas de carboidrato, você desidrata, e por causa disso, em 2 dias mais ou menos, você perde 2 quilos na balança e você jura que perdeu gordura, só que você perdeu basicamente água, porque 1 grama de carboidrato puxa cerca de 4 de água. E aí, depois você vai ficar fazendo essas propagandas de low carb, porque você vai contar o seu caso pessoal de como você emagreceu e que low carb é maravilhoso. Só que aí, com 5 dias, a velocidade da sua perda de peso vai reduzir muito, junto com a qualidade do seu sono, com a qualidade do seu desempenho físico, com a qualidade do seu desempenho mental.
Só que aí é fácil aparecer um episódio aí de compulsão e você acabar comendo meio mundo. E aí o que acontece? Você engorda e você fica inchado de novo. E você faz todo esse processo num loop eterno e fica aí fazendo propaganda de low carb, continua gordo e fica engordando, emagrecendo. E aí, eventualmente, pode acontecer o pior. Você vira coach quântico do low carb e vive demonizando tudo que tem carboidrato. Mas vamos tirar um pouco o olhar do carboidrato e olhar para o tecido adiposo. É importante a gente saber o seguinte, lá em 1994, quando a leptina, lembra que eu falei dela no começo da conversa? Quando a leptina foi oficialmente descoberta em 94, isso mudou a visão que a ciência tinha até o momento, que era do tecido adiposo como um amontoado de gordura meio passiva, né, que só servia para armazenar mais gordura. Então a gente passou a enxergar o tecido adiposo exatamente como ele é. Ele é um órgão endócrino dinâmico que ele regula ativamente o comportamento e o metabolismo. E a nossa querida leptina, que é o tema dessa parte da conversa agora, ela é secretada pelo tecido adiposo e ela tem um pico de liberação durante a noite e durante as primeiras horas da manhã. E a meia-vida dela é de mais ou menos uns 30 minutos. Ela funciona mais ou menos como um sinal de Wi-Fi, ou seja, não tem um cabo, né, que na analogia seria um nervo. E ela atua principalmente nos nervos do hipotálamo, regulando a nossa alimentação, o gasto energético e muitas outras funções. E esse complexo do tecido adiposo e leptina tem uma função evolutiva, que é proteger a gente dos riscos associados a sermos muito magros, o que levaria, por exemplo, à fraqueza, à diminuição da imunidade, à infertilidade ou dos riscos de sermos muito obesos, o que nos tornaria mais fácil de predação, falando de uma forma pelo olhar da evolução, né? Mas então por que a gente engorda com excesso de caloria? Segura um pouco a onda aí, vamos entender um pouquinho dessa maravilhosa leptina. A gente precisa lembrar de uma lei da termodinâmica, a segunda lei, tá? A energia dentro de um sistema tem que ser conservada e qualquer mudança deve resultar de uma entrada e saída desse sistema. A leptina, que é essa maravilhosa, essa deusa incompreendida, ela é um dos vários agentes que botam essa lei da termodinâmica para funcionar. Então, no nosso corpo, como a energia é armazenada principalmente como triglicerídeos ricos em energia no tecido adiposo, qualquer alteração no peso, seja de massa gorda, deve necessariamente resultar de alteração no aporte energético, ou seja, na ingestão de alimentos, ou no gasto de energia. É toda vez assim, é sempre assim, sempre foi, sempre será. A exceção a essa regra é quando você remove a gordura por meio de cirurgia, de lipoaspiração, por exemplo, de bariátrica. E a leptina, ela basicamente modifica a expressão e a atividade de vários peptídeos do nosso hipotálamo, que vai regular o apetite e o gasto de energia. Além disso, ela sinaliza o estado nutricional do organismo para os outros sistemas do nosso corpo. E um fato curioso, só para dar um descanso aí de muitas informações científicas para você, é que quem dorme muito pouco tem menor produção de leptina e, portanto, pode acabar tendo mais fome ao longo do dia e vai ter mais chance de beliscar durante a noite. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o raciocínio. A leptina, na prática, ela manda uma mensagem para o teu cérebro, lá no hipotálamo, falando bem assim: ô, meu brother, dei uma olhada aqui, parece que a gente tem X de energia armazenada na forma de gordura, viu? O que a gente faz? E aí vai rolar aquela coçadinha no queixo que todo mundo faz quando tenta decidir alguma coisa e vai responder uma das duas coisas. Ou manda a gente ter fome e poupar a gordura, ou manda a gente ter saciedade e queimar gordura. Então, quando a gente tem um déficit de, por exemplo, 300 calorias durante o seu dia todo, isso vai representar 300 calorias saindo dos seus estoques de gordura. Assim como o inverso também é verdade. Se você tiver um excesso de 300 calorias em 24 horas, vai resultar em 300 calorias a mais no tecido adiposo, assim em média, tá? Ou seja, quando o saldo é negativo, ou seja, o gasto é maior que a ingestão, a oxidação das gorduras aumenta. Quando é positivo, o gasto é menor do que a ingestão, a síntese e o armazenamento aumentam.
E aí eu não tenho como mandar essa informação a seguir aqui de uma forma tão fácil. Só que os 3 principais estimuladores para a gente sintetizar lipídio são o aumento da concentração de ATP, de acetil-CoA e de NADPH. Eu sei que você provavelmente não lembra desses nomes, mas você deve lembrar de um negócio chamado ciclo de Krebs, que você viu lá no ensino médio. E calma, não precisa entrar em pânico, não precisa desligar o podcast, porque eu não vou entrar em detalhes sórdidos, aterrorizantes e desesperadores de muitos estudantes da área da saúde, que é o funcionamento do ciclo de Krebs. Eu nem sei se eu vou gravar algum episódio explicando o ciclo de Krebs, porque nem todo mundo está nessa área, tá? Mas o que você tem que entender é que com o excesso de nutrientes a gente vai ter maior produção de ATP. O ATP, vocês devem lembrar, é aquela nossa famosa moeda de energia do corpo. E olha que doido, o ATP é um inibidor de várias enzimas do ciclo de Krebs, do demônio, tá? E na prática, isso vai se traduzir na célula falando assim: ô meu brother, tem energia pra caramba aqui já, velho. Vai querer produzir mais energia pra quê, velho? Estoque isso aí. Então, resumindo, para não me alongar muito por aqui, tá? Não é o fato de você comer muito carboidrato que te engorda, e sim o excesso de calorias. Com todo esse excesso, vai ter energia demais sobrando, e aí a galerinha do ciclo de Krebs vai fazer vista grossa para esse tanto de energia, mandando todo mundo catar coquinho. Só que é tanta energia ali catando coquinho que os adipócitos vão lá e oferecem aquele abraço de urso. O problema desse abraço de urso é que elas acabam ficando por ali e aumentando o tecido adiposo. Eu quero deixar um disclaimer importante aqui, tá? Que é independente do tema principal dessa conversa e vale para todos que estejam com algum problema de saúde relacionado à alimentação ou que desejam emagrecer, hipertrofiar, aumentar a performance esportiva, aprender a comer melhor e já forem, 2, 3 nutricionistas sem ter resultado. Não importa aqui, tá? Quem é o teu nutricionista ou a tua nutricionista, se você não está disposto a abrir a mente para o que ele tem a dizer sobre o que você tem de condição. E se você não participar ativamente do processo de emagrecimento, de hipertrofia, de performance ou o que for. Porque senão você vai ficar mudando de mão em mão e você vai culpar o mundo pela sua estagnação ou vai acabar culpando o carboidrato malvadão. Então, antes de tudo, você primeiro aceita o desafio, depois você vai atrás daquilo que realmente pode ser feito com você naquele momento. Então você tem que aceitar o processo e tentar dar um pequeno passo de cada vez. E outra coisa aqui também é que mesmo o melhor nutricionista, né, que vai estar te oferecendo o que tem de melhor na ciência, mesmo eles não são infalíveis, tá? E é só que o problema é que a sua falta de participação no processo vai condenar você a falhar. E eu não estou falando apenas de você ir ao consultório do nutricionista, ou de voltar num retorno, ou de você chegar e falar assim, mas eu estou numa luta eterna. Vamos lá. Primeiro, você tem que aceitar a condição de agora e pensar em qualquer mínima mudança, mesmo que essas mudanças custem um esforço enorme. E é você saber que se você falhar 1, 2, 3 vezes, tem que continuar a buscar outros caminhos, porque a ciência mostra pra gente que dá para tentar de várias formas, mantendo a melhor conduta, mas adaptando o processo. Você é calibrando as expectativas. Se tem que ir até o fim, tá? Isso aqui, esse puxão de orelha não é para falar, não, a culpa é de vocês. Não. Só que parte da responsabilidade do processo é de vocês também, tá? Bom, eu vou encerrar esse episódio de hoje assim, tá? Porque senão vai ficar muito longo. E se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firula e sem complicação, manda mensagem no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.